Olá, eu sou a professora Clara e esse vídeo é para te dar algumas dicas de como trabalhar a edição número 26 do Jornal da Criança com os seus alunos. Trabalhar com jornal em sala de aula é sempre uma ótima possibilidade para trazer a interdisciplinaridade para o nosso trabalho e para ampliar as discussões sociais com os alunos. O Caderno Brasil traz 3 reportagens bem interessantes. A primeira delas é a turma do plenarinho, que traz dessa vez as funções de um deputado federal, além de trazer também a possibilidade de que os alunos vivenciem a propositura de projetos de leis, com a Câmara Mirim. Então tem informações lá no jornal, no site, na página do jornal, para que a gente possa incentivar os nossos alunos nesse exercício de cidadania, que é, além de compreender a política, participar também. O outro texto que vem em seguida desse, lá no Caderno Brasil, é o que traz informações sobre o novo surto de dengue. Então é uma reportagem também que traz um panorama histórico da doença, uma nova variante que foi encontrada aqui no nosso país e alguns dados atuais que a gente pode linkar com outras partes do jornal aí também, que eu vou falar depois para vocês. A terceira reportagem do Caderno Brasil é sobre as cheias dos rios no estado do Amazonas, Todos os anos acontecem e demonstram um pouco ali de fragilidade no planejamento urbano, na questão da urbanização, Então tem o relato de uma família residente de Manaus que mostra alguns problemas que a sociedade enfrenta, como a escassez de peixes, já que o volume do rio aumenta, as questões de inundação de plantações, as questões de saúde que traz a inundação de uma cidade e também o planejamento urbano necessário para enfrentar essa situação. Então, também pode ser usado com os alunos de 5º ano, que estão trabalhando aí as questões de urbanização, e também com os de 4º ano, que trabalham a questão de meios de transporte, Então é um meio de transporte bem diferente de algumas outras regiões do Brasil. O Caderno de Ciências e Tecnologia traz 2 reportagens muito legais para trabalhar com crianças de todas as idades. O primeiro deles traz mais informações sobre como acontece o contágio, a transmissão da dengue. Então explica sobre o mosquito, como é que ele fica contaminado e pode, a partir daí, contaminar outras pessoas. Fala sobre a origem desse mosquito, do Aedes aegypti, e tem também um infográfico com algumas dicas para evitar a proliferação do mosquito. Então a gente pode utilizar esses 2 textos como uma atividade disparadora para a gente aprofundar com o primeiro texto do outro caderno sobre a dengue também, ou então trabalhar com as crianças de 1º a 3º ano, ficar só nesses de uma maneira porque são textos mais simples, mais curtos e mais visuais, como um infográfico. Além dos textos sobre a dengue, a gente também encontra uma reportagem que traz informações sobre o aumento de casos de Covid-19 no Brasil após o relaxamento dos cuidados com a pandemia, o uso de máscara, isolamento, Nessa mesma reportagem, a gente encontra também informações sobre um estudo de uma possível relação entre o contágio de Covid e o desenvolvimento de hepatite em crianças que foi verificado em mais de 20 países. Temos ainda mais um texto sobre saúde pública que fala dos novos surtos de sarampo que tem surgido no Brasil, uma doença que já havia sido erradicada, mas que vem crescendo nos últimos anos de maneira bastante preocupante. Então, nesse texto a gente encontra, com uma linguagem bem simples, que dá para trabalhar com todas as idades, algumas informações sobre a doença e sobre a importância da vacinação também. Além disso, o Caderno de Ciências e Tecnologia também traz uma reportagem que relaciona o uso de jogos de videogame com o aumento do coeficiente de inteligência de crianças de 9 a 11 anos. Mas, nessa mesma reportagem, também tem um reforço da reportagem que saiu na edição anterior, que é uma que mostra o quanto, apesar de os jogos aumentarem o coeficiente de inteligência, o uso excessivo de redes sociais tem o efeito contrário. Então é bem legal para a gente alertar os nossos alunos quanto ao filtro de conteúdo que eles estão consumindo na internet, principalmente, O
Caderno de Meio Ambiente traz um convite para que a gente comemore com as nossas crianças a Semana do Meio Ambiente, agora no início de junho. Também traz uma campanha da ONU, que é a campanha Uma Só Terra, com dicas sustentáveis e de economia de recursos para o dia a dia. Para as crianças mais novas, a gente pode utilizar o texto que traz a reportagem da Nina. A Nina é uma defensora dos oceanos, ela é carioca e tem apenas 5 anos, mas sempre está por aí recolhendo o lixo da praia junto com o seu pai. Então, trazer para as crianças mais novas a história de uma outra criança que está fazendo uma transformação no mundo pode ser muito potente para as nossas comunidades. Para os alunos mais experientes, a gente tem também um texto que pode trazer uma reflexão maior. É uma reportagem sobre o ranking de desmatamento, no qual, infelizmente, o Brasil ocupou o primeiro lugar no último mês. Mas também traz uma ferramenta bem legal, que a gente pode utilizar para refletir e para estudar os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas que a gente tem visto ultimamente, A ferramenta é o Global Forest Watch, que é um site onde a gente consegue acompanhar a diferença, em cobertura vegetal, o clima, a biodiversidade, desde o ano de 2001 até os dias atuais. No Caderno Mundo, a gente encontra uma reportagem sobre a guerra da Ucrânia, trazendo as novidades sobre a quebra da neutralidade da Finlândia e da Suécia e informações sobre o que é, de fato, a OTAN e sua importância ali para aquela região do mundo. Temos também algumas informações sobre o Catar, que é o país sede da Copa do Mundo de 2022, Algumas informações rápidas sobre a cultura e o governo daquele país podem trazer para os alunos uma visão bem diferente de mundo, já que lá é um país bem diferente do nosso, Temos ainda nesse caderno mais 2 oportunidades de trabalhar a crise econômica mundial com as nossas crianças. O primeiro texto traz o Mike, o cachorrinho da editora, trazendo com uma linguagem bem divertida, uma reflexão bem simples com os pequenos, que a gente pode retomar com eles sobre essa crise mundial, E quais seriam as possíveis resoluções para isso, E temos uma reportagem mais aprofundada para as crianças um pouquinho mais experientes, que fala sobre causas e consequências da crise econômica, relacionando a pandemia e a guerra na Ucrânia com a situação atual da economia de todos os países do mundo. Apesar de já ter aparecido algumas informações sobre a Copa do Mundo nos outros cadernos, o Caderno de Esportes traz uma reportagem bem divertida, um esquenta para a Copa do Mundo de 2022, com algumas informações e algumas curiosidades respondidas pelo Marcelo Lancelotti, que é um ex-goleiro da seleção de futsal brasileira, que fez algumas perguntas e respostas para a gente testar os nossos conhecimentos sobre a Copa. Nesse caderno ainda, a gente tem a oportunidade de trabalhar sobre a diversidade e a inclusão com os nossos alunos, com a história de um multimedalhista paralímpico de natação, que é o Gabriel Bandeira. No Caderno Cultura, nós temos o nosso artista mirim, o Pedro Ribas, que aceitou o desafio e desenhou, nessa edição, a tirinha do Diário de Mica. Além disso, ele ainda entrevistou Elizabeth Mendes, que é a criadora da personagem, e ganhou bastante elogio dela naquela conversa. É só conferir. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que possa colaborar com a prática de vocês.